Hoje vamos falar sobre essa questão do Enem de 2023, nessa tirinha aqui do Maurício de Souza, do Cascão e Cebolinha, uma brincadeira aqui entre Cascão e Cebolinha. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso, para ficar cada vez maior a distância entre Cascão e Cebolinha. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. Quando a gente está resolvendo uma questão de física, é interessante para poupar tempo e direcionar logo a nossa análise e resolução do problema. Uma das coisas que a gente deve fazer é primeiro entender qual é o assunto que se trata ou problema. Nesse caso aqui, o assunto do problema são as ondas transversais. Ondas transversais, acho que não precisa escrever. Enfim, são as ondas transversais. Aí vamos aqui na nossa lousa. O assunto ali da questão são as ondas transversais. E o que são ondas transversais? Aí, ondas transversais são ondas onde a direção da vibração da onda ela é perpendicular à direção da propagação da onda em si. O melhor exemplo de uma onda transversal como essa é a onda numa corda. Uma onda propagando numa corda, ou barbante, como no exemplo ali do problema do Enem. Você tem uma onda propagando numa corda, ou barbante, como no problema, na qual a direção da vibração da corda para cima e para baixo, ela é perpendicular à direção da propagação dessa onda, que é essa daqui. Direção da propagação da onda, direção da vibração dessa onda. Isso é um exemplo de uma onda transversal. E voltando aqui. Já identificamos o assunto, ondas transversais, já sabemos agora o que é uma onda transversal. Daí outra coisa que precisamos nos atentar no problema é sobre as grandezas ou variáveis que são citadas no problema. Aqui é citada o comprimento do barbante. Aqui ele fala sobre qual é a característica da onda que se reduz. Aqui ele fala sobre... Percebe que o som aqui... Cebolinha e Cascão falam numa latinha. Aí aqui ele cita que o som que é transmitido através do barbante. Aí aqui a gente já tem a grandeza comprimento. A gente quer saber qual é a grandeza da onda, característica da onda que se reduz. Daí voltando aqui à lousa, nós temos agora essa questão. Temos que saber como que essa variável comprimento, vamos representar a variável comprimento pela letra x. Como é que a variável comprimento se relaciona com uma onda transversal, com a nossa onda transversal? O comprimento ele se relaciona com uma onda sonora, no caso aqui, através dessa equação. A intensidade da onda ela é diretamente proporcional à potência dessa onda e inversamente proporcional à área. No caso, nós podemos escrever essa equação como diretamente proporcional à potência P e inversamente proporcional à área do círculo. Aí 4π vezes x ao quadrado. Mas aqui nós estamos considerando a propagação de uma onda transversal numa corda. Então, não consideramos então o elemento área do problema. É uma questão de... é unidimensional. Ele se propaga numa direção,
numa única direção. Então, nós consideramos apenas aqui o comprimento da corda. Considerando o comprimento da corda, nós observamos que a intensidade da onda ela é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento, quanto maior é o comprimento, vou usar outra caneta aqui. Quanto maior é o nosso comprimento da corda, menor vai ser a intensidade dessa onda, certo? Entretanto, essa é a maneira como o comprimento interage com uma grandeza da onda. No caso, o comprimento interage com a intensidade da onda. Entretanto, quando você vê aqui no enunciado do problema, você observa que em nenhum momento é falado sobre intensidade da onda. Tipo, cadê a intensidade da onda? No caso, a característica da onda sonora que se reduz é a intensidade. Aí você se pergunta, putz, mas e agora? No enunciado não tem nada a respeito de intensidade da onda. Entretanto, a gente sabe que a intensidade da onda é diretamente proporcional à amplitude dessa onda. E aí, voltando lá para o desenho da nossa onda transversal, nós temos que a amplitude da onda ela é caracterizada por isso aqui. Show, perfeito. Isso aqui é a amplitude da onda, é a amplitude da nossa onda transversal. É caracterizado ou representado aqui pela letra A. Amplitude. Então nós temos aqui a amplitude da nossa onda transversal. A amplitude da nossa onda transversal, ela vai se reduzindo conforme o comprimento aumenta. Então, reescrevendo a nossa equação aqui de cima, nós observamos que a amplitude da onda ela se relaciona com o comprimento da onda, com o comprimento da corda ou do barbante, enfim. Ela se relaciona com o comprimento do barbante de maneira inversamente proporcional. Nós podemos reescrever isso aqui aplicando aqui uma raiz quadrada, dos dois lados da função, da equação, e aí nós teríamos a amplitude inversamente proporcional ao comprimento da corda. Quanto maior o comprimento da corda, menor é a nossa amplitude da onda. E qual é a pergunta lá? A pergunta é, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ou seja, à medida que x aumenta, se reduz o quê? Se reduz a amplitude. À medida que o comprimento aumenta, se reduz a amplitude, que é a alternativa C, que é a alternativa correta.